Bora, meu povo, resoluções de questões, anulação e revogação da licitação é assunto, semana 5, dia 1º. Primeira questão. É uma questão monstruosa, mas a questão é bem simples. O Presp abriu um procedimento licitatório na modalidade de concorrência para a contratação de uma empresa de consultoria especializada em políticas de assistência social, para prestar assessoramento técnico especializado na previdência complementar. O edital foi inicialmente assinado pelo diretor, aqui está o cerne da questão, inicialmente assinado pelo diretor da Seguridade da Fundação. Após a publicação do edital, descobriu-se que o instrumento de delegação de competência ao diretor da Seguridade não deixava claro que ele poderia assinar editais de licitação, ainda que o regimento permitisse a delegação de tal competência, que regimentalmente o diretor-presidente da fundação. Então, o que está dizendo aqui? Que ele assinou uma publicação, esse diretor, só que no instrumento de delegação de competência não estava claro que ele poderia assinar esse edital. Ok? Continuando. Para evitar qualquer questionamento nesse sentido, foi feita uma segunda publicação do edital assinada pelo diretor-presidente. Então, fizeram o quê? Uma convalidação de atos, certo? E agora está valendo que a assinatura do diretor-presidente da FUNPRESP. Simplesmente convalidando o edital anterior. Após a publicação do ato da convalidação, o edital foi impugnado por um dos licitantes, a cooperativa Omega Cup. Então, em impugnação, então essa cooperativa informa que presta serviço de assistência social sem fins lucrativos, razão pela qual alega ter o direito de ser contratada como uma OCIP, ok? Alega ainda que ter experiência no mercado, pois já havia firmado termos de parcerias com entes municipais para a prestação de serviço de assessoramento em políticas de assistência. Aí a cooperativa sustenta que o edital não possui regras que garantem o tratamento diferenciado que favoreça as ONGs e os OCIPs. Então nós vimos que, abrindo parênteses, ONG e OCIPs sem fins lucrativos tem uma possibilidade de o gestor, de forma discricionária, fazer o que? Dispensa de licitação. Então, mas aqui ele não optou pela não dispensa, tranquilo. O que contraria a lei da 8666. Defende ainda que, por ser uma cooperativa, deveria ter um tratamento diferenciado também em relação ao fornecimento de certidões de documentação. Por fim, alega a Omega Cup que o primeiro edital havia sido assinado por uma autoridade incompetente e que nesse caso trata de incompetência absoluta, não tem sentido, foi convalidado. Razão porque o edital deveria ter sido anulado de ofício pelo diretor-presidente como a reabertura de novo de todo o processo de licitação. Defende que no caso em exame não seria admitida a convalidação por se tratar de vício insanável. Então, está correto isso? Não, não está correto. Acho que já era a questão. Então, já respondi aqui. Então, estava errado. E com a reabertura não precisaria reabertura. Defende que o caso em questão não seria admitida a convalidação, seria sim admitida a convalidação por ser vício insanável. Não, é vício sanável porque não era uma competência exclusiva, então minha questão está incorreta. Questão 2. Questão 2, uma casca de banana já de cara aqui. A participação de um único licitante em determinado procedimento licitatório configura falta de competitividade? Sim ou não? Sim, tem só um. E autoriza a revogação do certame. E aí? Por que eu coloquei casca de banana? Tá certo, ok? A falta de competitividade autoriza ou não autoriza a revogação do certame? Autoriza. Então essa questão está correta. Não entendi a casca de banana, então. A casca de banana é para você que está estudando, que estudou, que entende a matéria, que lembra lá quando nós estávamos falando, por exemplo, de quem? De licitação lá de modalidade convite. Lembra que por falta, tinha duas situações que eu poderia prosseguir com uma licitação quando tinha um único licitante. A primeira era quando o quê?
o mercado restrito, e a segunda o que? Desinteresse dos fornecedores, devidamente justificado. Lembram? Então tem aquela situação, por isso que eu coloquei a casca de banana para você que tem uma memória boa aí, para não cair por saber demais, perfeito? Então tem essa situação, então só ficar atento aí que autoriza, mas autoriza a falta de competitividade no modo geral, regra geral, então leva isso aqui como uma regra geral, tendo em vista que eu trouxe uma regra específica do caso da dispensa, não, da carta convite. Do convite, perdão. Então, falta de competitividade autoriza? Autoriza. Então, a questão está certa. Aqui nós temos um julgado do STF falando exatamente sobre isto. Então, a participação de um único licitante configura a falta de competitividade. Óbvio, não tem competição, tem só um, como que vai competir com ele mesmo? Não tem sentido. O que autoriza, então, o que é a revogação do certame. Perfeito. Isso porque uma das finalidades da licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa, então com mais vantagens e prestações menos onerosas para a administração, e uma relação custo-benefício de modo que deve ser garantida para tanto a participação do maior número de competidores possíveis. Perfeito. Então a falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, aqui está falando só de duas inclusive, está mais de uma, com ofertas em valor bem aproximadas ao limite máximo estabelecido. Então ele está me dizendo aqui que um único licitante autoriza a revogação do certame. Por quê? Imagina o seguinte, se ele está participando de um pregão, outra modalidade agora, pregão eletrônico. O pregão eletrônico funciona como se fosse um leilão reverso, ou seja, ao invés de aumentar lance, eu estou diminuindo lances. Então, eu quero vender um produto para a administração, eu estou cada vez ofertando um valor mais baixo para ser atrativo para a administração. E o outro licitante também está lá no local dele, lá fazendo os lançamentos lá dos seus, da sua oferta, do seu lance propriamente dito. Então cada um vai dando lance, vários fornecedores no Brasil todo dando lance até chegar no fechamento iminente, depois aleatório, depois vai fechando e quem der o último lance leva aí o contrato com a administração, o direito pelo menos, subjetivo. O que acontece? Então, quando tem vários licitantes, a ideia é que o que comece a cair esses valores, porque cada um vai dando lance. Cada dá um lance, vai aparecer lá para ele um joinha, um positivo lá, um verdinho. Quando ele está perdendo, vai estar um negativo em vermelho. Está dizendo assim, ó, você está perdendo esse item, você tem que dar um outro lance. Agora, quando tem só um licitante, o cara vai dar um lance próximo ao limite. Ele vai ver, alguém vai dar lance? Não, ele é o único. Então, vai encerrar e não baixou o preço dele. Então isso vai gerar aí uma autorização para a revogação do certame para a administração, com certeza, beleza? Então é por isso que eu coloquei a casca de banana para trazer uma exceção e como regra geral sim autoriza a revogação. Boa questão. Questão 3. Após a homologação, então após homologação ou adjudicação da licitação, a administração pública não poderá mais, no âmbito do seu poder discricionário, anular. Ela nunca pode anular no poder discricionário, certo? Porque a anulação é o poder, o que está presente? Poder vinculado, porque ela deve anular, perfeito? Questão bobona. Ou revogar o procedimento licitatório, nem mesmo por razões de interesse público superveniente. Então ele está dizendo que não poderá, como não? Posso sim, posso revogar, posso anular, desde que a anulação esteja presente o poder vinculado e esteja aí com vício de legalidade. Revogação por conveniência na situação onde que ocorreu o que? Um fato superveniente. Então, questão incorreta. Então, o mandato de segurança do STJ, que vai dizer que a autoridade administrativa pode revogar licitação e andamento em face de abertura das propostas em razão do interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Perfeito? Então é isso aí. Interessante é o quê? Que aqui ele fala sobre o parágrafo 3º do artigo 49, sobre o contraditório e ampla defesa, que eu não preciso
abrir, oferecer o contraditório e ampla defesa aí para o licitante, porque nesse caso aqui ele vai dizer assim que por ter sido concluído. Então, quando o procedimento licitatório por ter sido concluído gerou direitos subjetivos ao licitante vencedor, ou caso de revogação da ação do licitante apontando como direito indireto. Não, que eu estou me perdendo aqui na realidade decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Posso revogar? Posso. Agora aqui, revogação de licitação em andamento com base no interesse público devidamente justificado não exige aí o cumprimento aqui do contraditório e ampla defesa. O ato administrativo com característica de supramencionada é de natureza discricionária quanto ao momento da abertura do procedimento. Aqui, ó, é isso que eu queria achar, que eu não estava achando, ó. Então, quanto ao momento da abertura do procedimento licitatório, então nesse momento eu posso revogar. Nesse momento não se exige aqui o cumprimento do que? Do contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque não gerou ainda o que? Direito subjetivo para o licitante. Perfeito? Agora, continuando, aí vou para o item 5. Só há aplicabilidade, então no primeiro não existe. Agora, só há aplicabilidade do parágrafo 3º, artigo 49, quando o procedimento licitatório por ter sido concluído. Agora ele está sido concluiu. Então o que significa concluiu? Ocorreu a adjudicação ou o contrato ou homologação. Então nesse caso gerou que direito subjetivo ao licitante vencedor. Perfeito? Então nesse caso aí eu vou garantir o contraditório e a ampla defesa. Perfeito? Então é isso que está dizendo a questão, o mandado de segurança. Perfeito? Mas aqui, após a homologação, aqui ó, a homologação ou a adjudicação não poderá mais, no âmbito do seu poder discricionário, anular ou revogar. Poderá? Poderá. Aí vai ter o que? Já teve a homologação pelo mandado de segurança aí do STJ, vai ter o que? Parágrafo 3º, 49 aqui, ó. Parágrafo 3º, artigo 49, que é o que? Contraditório e ampla defesa serão garantidos aí ao licitante vencedor. Perfeito? Questão 4. Questão 4 eu coloco aí uma caveirinha porque é uma questão, obviamente, uma questão aí para procurador, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Isso aqui cada 15 anos tem uma vaga para esse cargo. Então é uma questão elaborada aí. Vamos ver. Nos casos de desfazimento do procedimento licitatório, o que é desfazimento? Caso de anulação ou revogação. Mesmo quando o procedimento não tiver sido concluído, então mesmo quando o procedimento não tiver sido concluído, nem gerado direitos subjetivos a qualquer do licitante, dá-lhe aplicabilidade ao dispositivo da lei da lei 8666. Que é o que? Parágrafo 3º, que a gente acabou de ver. Artigo 49. Certo? 49. Então, garante a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Que a gente acabou de ver lá no mandado de segurança do STJ. Ele vai dizer o que? Temos duas situações. Uma é o que? Antes da homologação ou adjudicação, não precisa do contraditório e ampla defesa. E depois de quem? Da homologação ou adjudicação, precisa de quem? Do contraditório e da ampla defesa. Então veja, vamos novamente. Nos casos de desfazimento do procedimento licitatório, mesmo quando o procedimento não tiver sido concluído, então não tiver sido concluído,
Então vai ser o primeiro caso que não vai ser preciso contraditório e ampla defesa. Dá-se a aplicabilidade da lei que garante a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. Dá-se? Não, não precisa. Por que coloquei uma caveirinha? Porque é uma questão difícil. Porque é uma questão que traz aí um entendimento do STJ. Agora, como você viu pela primeira vez, pela segunda vez, ela começa a cair o nível. Cai do nível difícil, nível hard, para nível médio, e daqui a pouco cai para nível muito fácil, muito tranquilo aí, beleza? Então, antes da homologação, vou trazer outra do STJ, mas é o mesmo, STF, mas é o mesmo entendimento do STJ, ok? Antes da homologação, não havia lugar para a observância do contraditório e a ampla defesa. Resumidamente é isso que ele fala, tal modo como ocorre com o STJ. A listação, após a adjudicação não pode ser anulada nunca mais. Peraí, a licitação após a adjudicação, se tiver uma ilegalidade, ela pode ou não pode ser anulada? Pode, deve ser anulada. Então como que eu não posso? Então tá errado. Questão 6. Uma autoridade administrativa pode, de ofício ou por provocação de terceiros, revogar um certame licitatório. Perfeito? Perfeito. Em razão do interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado. Perfeito. Anulação de licitação, entretanto, por motivo de ilegalidade, só pode se dar por ofício, ou seja, não pode se dar por provocação. Ele está dizendo aqui, resposta errado. Pode ser de ofício e mediante provocação de terceiros. Então a minha questão está incorreta. Questão número 7. Como os contratos administrativos são comutativos, ou seja, pressupõe equivalência entre as obrigações previamente ajustadas e conhecidas, a nulidade, o desfazimento, a invalidade do ato e do procedimento licitatório não necessariamente induz a anulação do contrato, e se esse tiver sido celebrado. Então ele está dizendo que tem uma licitação, certo? E depois desta licitação veio que um contrato. Quando ele fala assim, quando eu anular essa licitação aqui, se eu anular ela, o contrato se mantém? Obviamente que não. Então vai gerar efeito ex tunc, ex nunc. Ex tunc vai retroagir, vai desfazer tudo antes e depois, vai te retirar do mundo jurídico essa porcaria desse procedimento licitatório, porque está invado de vícios de legalidade. Então questão incorreta. Questão 8. Deu um risco ali sem querer. Vai ficando maluco o negócio aqui. Vamos tirar isso. Eita, que não sai nem com a borracha, tá vendo? Bicho doido. Ah, saiu. Vamos lá. Questão número 8. Considera que a administração pública tenha anulado uma licitação durante a execução do respectivo contrato administrativo. Nessa situação, há dever de indenizar o contrato na parte que o contrato já tiver sido executado. Perfeito ou não? Perfeito. Então, aqui tem uma licitação. Depois da licitação, eu tenho um contrato. E esse contrato está ocorrendo a execução, certo? Então teve uma licitação, teve anulação, aí vou anular também o ato, mas o que já foi feito aqui, o serviço prestado, vai gerar o que? O dever de indenizar? Sim, perfeito. Eu tenho que pagar por ele, sob pena de locupletamento sem causa, ou seja, enriquecimento ilícito. Artigo 59 vai dizer isso, que a declaração de nulidade do contrato opera retroativamente, ok? Impedindo que os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir, então vai desconstituir os já produzidos. A nulidade não exonera, ou seja, não exime aí a administração
do dever de indenizar o contratado pelo que já estiver executado até a data em que ela for declarada e por prejuízos regularmente comprovados, ok? Então, não só pelo serviço executado, mas também vai ter uma indenização pelo prejuízo comprovado, perfeito? Exemplo, investiu em maquinários que são exclusivamente para prestação daquele serviço, então eu posso ser indenizado, perfeito. Questão 9. Não tem jeito, vamos ter que ler isso aí. Após recente aprovação da legislação, então teve uma aprovação na legislação do Distrito Federal, estabelece normas mais rígidas de segurança de contra-incêndio. O TST iniciou uma tomada de preço para a contratação de serviços correspondente à adequação do edifício a essas normas. Após a apresentação das propostas, mas antes da apreciação, a referida legislação foi revogada. Olha que interessante. Quem? Legislação revogada. Por motivo pelo qual a autoridade competente do TST determinou de ofício imediata a anulação do referido procedimento licitatório. Revogação, anulação. Por que eu vou revogar? Não preciso, aliás, por que eu vou anular? Não preciso, não é caso de anulação. Por quê? Foi retirado por conveniência administrativa, conveniência e oportunidade aí do GDF, foi revogado aí o que? A legislação. Então, não é o caso da anulação. Perfeito, vamos continuar. Resignada, uma listante ofereceu um pedido de reconsideração, argumentando que era ilícito invalidar o procedimento sem que os interessados tivessem chance de apreciar os motivos da invalidação e manifestar sobre eles. Antes da abertura das propostas, aqui após a apresentação das propostas, mas não teve ainda o vencedor. Perfeito? Então, segundo a STJ, a STF não precisa nem abrir o contraditório e ampla defesa a eles. Continuando. O pedido foi indeferido sob o argumento de que, como não havia sido definida uma listante vencedora, a licitação poderia ser invalidada sem abertura do contraditório. Sem abertura do contraditório, sim. Mas invalidada, aí fica essa ressalva aí, porque o caso de revogação da legislação distrital não gera, então, uma ilegalidade no procedimento licitatório a ponto de anular um ato, e sim uma situação de um fato superveniente, que é um caso que eu posso revogar. Perfeito? A revogação da referida legislação pode ser causa de revogação da licitação, mas não é motivo que justifique a anulação. Perfeito. Vamos ver se ele vai dizer isso. Certo. Questão correta, então aí. Perfeito? Questão 10, uma questão bomba. Bomba mesmo. Por quê? Olha o que diz a questão e olha o que diz a pergunta e veja a resposta. Pedro é servidor público e Maria e Joana, além da amiga, são sócias gerentes de duas empresas distintas do ramo de construção civil. Pedro, no exercício da competência do seu cargo, homologou uma licitação do tipo técnica e preço, que visava a reforma do prédio da sua repartição pública. Houve denúncia de que a empresa de Maria teria apresentado uma proposta superfaturada da obra e que Joana não teria participado do certame, então em conluio. Então isso aqui é o que? Crime, ok? Em nome da amizade de ambas e diante do eventual dano, dano ao patrimônio público, o Tribunal de Contas determinou a abertura de tomada de contas especial. Vamos para a questão. Na hipótese, a administração pública, caso verifique que os preços apresentados são superiores aos de mercado, poderá revogar a licitação em vez de anulá-la. Aí o que acontece? Se o texto ele te induz a dizer que é um caso de sim de anulação, porque teve caso de crime lá no meio, então o teu procedimento licitatório está o quê? Inválido. Perfeito? Está com vista, eivado de ilegalidade.
Aí ele vem dizendo que preços, na hipótese, na situação que nós acabamos de ver, não vai então assim, os são superiores poderá revogar em vez de anulá-los. E aí, meu povo, o que você responde uma hora dessa? O que o CESP respondeu? Tá aí. Ele respondeu que está certo. Poderá revogar a licitação em vez de anulá-la. E o certo seria, a meu ver, como teve. Imagina, imagina você, é o pregoeiro, certo? Ou está participando de uma comissão aí que está dirigindo aí uma licitação, certo? Um pregão, por exemplo. Aí que vai acontecer? No meio da licitação não ocorre nada, te entrega documentações lá, teve o pregão eletrônico, a empresa A ganhou e vai te entregar a proposta. Aí você olha a proposta, preços estão acima do mercado, ok? Então, nesse caso, você poderá revogar a licitação em vez de anulá-la? Poderá, sim, porque você constatou que o preço está acima do mercado. Então veja, se você está nessa situação, ok. Mas agora você homologou a licitação e depois de ter homologado a licitação, foi constatado que as duas lá tiveram o que? Conluio. Uma não apresentou proposta. Esse caso que foi tomada de preço, inclusive. Tomada de preço, onde que está escrito aqui? Agora não vou achar nunca. Me mostra aí onde está, meu povo. Me ajuda. Repartição, houve denúncia da empresa, teria proposta. Amigas são sócias, ramo construção civil, no caso competência, homologou a licitação tipo técnica e preço que visar a reforma do prédio. Houve denúncia que a empresa teria apresentado proposta superfaturada. Tá dizendo isso não? Ah, aqui embaixo aqui, ó. Abertura de tomada de tomada de conta especial, não tem nada a ver. Eu acho que era na outra que eu tinha visto. Então aqui ele não diz nada, né? Mas não pode ser pregão eletrônico, porque o pregão eletrônico é sempre tipo menor preço, perfeito? Então aqui tipo técnica e preço pode ser então o caso do que? Caso de tomada de conta especial, Jesus Cristo, tomada de preços, tá? Tô olhando ali, lendo o que está escrito. Tomada de contas especial é o que? É um procedimento que se vai se apurar e tentar ressarcir ao erário aí eventual dano. Não é esse que é o caso. Eu estou falando da modalidade de licitação, tomada de preços, perfeito? Estou só te enrolando nessa questão, né? Mas veja, o que eu quero trazer para você é que teve denúncia. Depois que foi apresentadas as propostas, você verificou, tá com as propostas, fez a adjudicação, fez a homologação da licitação, tomada de preço, certo? Fez a homologação da tomada de preço. Agora teve uma denúncia que teve essa situação aí, que teve uma proposta superfaturada em razão de que a outra amiga comparsa a pedido não participou da licitação. Então você está com esse caso na tua mão e agora você vai revogar a licitação ou você vai anular a licitação? Eu acho que você deveria o quê? Anular a licitação, porque tem crime, tem vício, tem ilegalidade. O CESP diz que poderá revogar, perfeito. Então tá aí uma questão que ao meu ver está errada, mas enfim, vamos pelo gabarito. O gabarito é esse e eu questiono ele, perfeito? Não dá para ganhar todas, então sempre vai ter uma outra questão aí. Vamos ver quem que é. Só quero ver o auditor do TCU. TCU nunca vai querer que você a revogue, sim, anule, é uma questão, mas tudo bem. Continuando então, na próxima aula, nós vamos verificar aí a segunda bateria dessa primeira aula, desse primeiro dia. Beleza, meu povo? Um abraço. Ficou alguma dúvida, manda zap para mim aí, tranquilo? Um abraço, fique com Deus.